Olá, esse é o canal Reação em Cadeia, eu sou Enoque Mansur, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou com a presença do vereador Leonardo Giordano, presidente da Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico da cidade de Niterói, e a gente está aqui hoje para bater um papo sobre a trajetória de vida dele, como ele chegou até aqui, alguns projetos e projetos antigos, muito bem implementados, trouxeram muitos benefícios para o município, e também projetos novos que estão sendo encaminhados. E agora eu deixo as palavras com ele para que ele possa se apresentar a vocês, tá bom? Obrigado, Enoque. Eu queria te agradecer muito por esse convite, reconhecer esse trabalho legal, importante que você faz no canal. O Reação em Cadeia já tem anos, está consolidado, e é muito bom a gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho com pessoas que fazem cultura, que têm uma tradição de vida, né, que está ligada a isso que para a gente é tão importante, que é o fazer cultural, a comunicação, e é teu caso, né, então eu queria te cumprimentar. Bom, eu tenho sido, né, vereador na cidade de Niterói, a gente tem colocado um conjunto de projetos importantes, eu podia citar depois, né, eu sou, na história de Niterói, o vereador que tem o maior número de leis aprovadas na história do município, de todas as legislaturas, e tive a oportunidade de ser secretário de Cultura da cidade, né, e de realizar um conjunto de ações que eu estou à disposição, tua e da galera, para falar um pouquinho. Para mim é uma honra estar aqui e queria cumprimentar a galera que está assistindo a gente também. Para mim é uma honra também, até porque na época que você foi secretário das Culturas, eu fui contemplado em 2 editais culturais aqui do município, e foi um privilégio muito grande poder fazer parte dessa turma, né, conhecer essa turma dos fazedores de cultura do município, e queria te parabenizar pelo seu trabalho. Eu admiro muito o seu trabalho há muitos anos. Estava conversando com o seu assessor lá fora há quantos anos que eu já o conhecia, ouvia e já admirava o seu trabalho, e para mim está sendo uma honra realmente poder ter essa oportunidade de bater esse papo contigo. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de algum projeto que você tenha interesse, algum projeto que tenha sido mais emblemático, que ficou registrado, gravado para você, assim, porque são muitos, eu sei, né, ao longo de 5 mandatos que você está no momento. E queria que você falasse um pouco também sobre um projeto muito interessante que foi debatido há pouco na casa, que é o das bicicletas compartilhadas. Eu também acho que é uma questão muito interessante, muito benéfica para o município. Vamos começar por esse então, Enoque. A Prefeitura de Niterói está com uma iniciativa, o prefeito Axel Grael, sua equipe, o Niterói de Bicicleta, que a gente cumprimenta, é uma boa iniciativa de instalar aquelas estações pela cidade, onde a pessoa pega uma bicicleta emprestada e deixa a bicicleta na outra estação. O pessoal que está assistindo, que for do Rio de Janeiro, provavelmente vai lembrar do Sistema do Rio, que são aquelas bicicletas do Itaú, mas não precisa ser com o Itaú, pode ser público, é o que a gente está discutindo, mas é aquele modelo de bicicletas compartilhadas. Eu fiz aqui na Câmara uma audiência pública para ouvir a sociedade, ouvir os cicloativistas, os grupos, e a gente fez 2 emendas. Uma garante que essas estações cheguem à cidade toda, Enoque, porque é muito comum que elas sejam instaladas só na orla, por exemplo, e aí o pessoal da classe média usa, tem que usar mesmo, mas o pessoal das comunidades mais empobrecidas e bairros mais afastados fica sem o sistema. Então eu fiz uma emenda garantindo que quando o sistema chegar no final da praia de Caraí, por exemplo, ele vai estar se expandindo para o outro lado e vai estar chegando no final da Alameda São Boaventura. Ele vai crescer concentricamente em todas as direções. Isso significa que ele vai evoluir para atingir todos os pontos da cidade. Começa em um ponto, as estações têm que ser perto uma da outra, a gente compreende isso, porque se você colocar muito longe, a pessoa desiste, vai de Uber, o sistema perde efetividade, tem que ser perto para poder... tem estudo técnico que mostra o máximo que a pessoa topa andar para pegar uma bicicleta. Depois disso ela faz outra opção, e aí perde a efetividade do sistema. A gente está garantindo que essa malha de bicicletas, essas estações vão chegar a todos os bairros. Isso vai ser votado agora na Câmara com a aprovação da nossa emenda, garantindo que todos os bairros tenham acesso. Mas tem muita coisa legal que a gente está fazendo. É ainda desse momento que a gente está fazendo a CPI da Enel,
para ir contra os desmandos da concessionária de energia elétrica. Recentemente teve aumento das tarifas e em Niterói a gente está pegando um monte de denúncias, tem bairros, comunidades 3 dias, 4 dias sem energia elétrica e os tempos de resposta da empresa são diferentes. Se o bairro é mais rico, é mais rápido, se a comunidade é empobrecida, demora muito para fazer o serviço. Além de vários outros problemas, esses fios que ficam emporcalhando a cidade inteira, que são fios na maioria das vezes de companhias que já não usam mais, a empresa não retira. Imagina, Enoque, que ela aluga o fio para aquela outra companhia e recebe um aluguel. Quando aquela companhia vai à falência ou para de usar o fio, ela não tira, ela só passa o próximo para alugar para o próximo. E isso é que gera aqueles Frankensteins que a gente tem quando a gente olha para cima na cidade, aquela montoeira de fio, e aquilo bota em risco as pessoas. No Ingá teve uma pessoa, por exemplo, que foi eletrocutada. É difícil quem está assistindo a gente sequer perceber. Um ônibus passou, arrancou a fiação que estava misturada com o galho da árvore, a pessoa estava descendo, um daqueles fios de alta tensão desceu e pegou a pessoa, ela morreu. Isso aconteceu em Niterói e a gente tem um monte de casos, denúncias que estão assim, problemáticas. As podas das árvores, quando o galho de uma árvore encosta no fio, quem tem que fazer a poda é a Enel, e ela arrebenta as árvores de Niterói. Isso entre outros temas que a gente vai apurar na CPI. Então isso é um outro assunto atual que a gente está tocando, né? E tem muito trabalho nosso também, Enoque, que foi trabalho no passado. Eu fui a pessoa que ajudou a fundar a parada LGBTI da cidade. Eu fui um secretário de cultura, a gente fez a política de editais que você mencionou, a gente fez uma aplicação em editais públicos durante a nossa gestão lá, que passou de 12 milhões de reais disponibilizados à população em editais, com centenas, talvez, por que não dizer, mais de 1 milhar de pessoas que ganharam editais em Niterói e para fazer atividades culturais, né? E a gente defende a política dos editais porque ela é uma política também de transparência. Todo mundo sabe o prazo, todo mundo pode se inscrever, todo mundo sabe quem foi a banca julgadora, todo mundo consegue ver sua nota e a nota dos outros, todo mundo sabe quem venceu ou não, qual produto vai ser entregue. E isso é muito melhor do que a situação anterior, que você olhava para os recursos da cultura e não sabia dizer para quem foi, porque foi para o primo do secretário, foi para o amigo, para o afiliado político, e desse jeito a gente consegue construir um método que o financiamento cultural atinge todas as regiões. A gente montou em Niterói um projeto chamado Brotaí, que está funcionando, está em curso. São 20 oficinas comunitárias em 20 comunidades empobrecidas de Niterói para fazer formação artístico-cultural. Está rolando, cara, está sendo incrível. Então tem desde oficina de maquiagem, lotado de mulheres, de meninas fazendo. Aí tem a ver também com a questão de renda, né, que puxa muito para esse lado. Mas tem percussão, tem rede de pesca para fazer uma nova geração de pescadores artesanais, o pessoal aprender as técnicas de pesca e muitas outras atividades. Então, são 20 oficinas, isso está rolando também em Niterói, a gente conquistou, não é uma coisa que já está acontecendo na cidade, né? A gente está fazendo, já fez aqui muito trabalho também em defesa das mulheres, em defesa das religiões matrizes africanas, né? Eu faço todo ano a comemoração do Dia da Umbanda, que nasceu em Niterói, e eu não sou umbandista, mas isso tem a ver com valorizar as tradições culturais. O pessoal não sabe, mas a Umbanda, que é uma religião nacional, influência africana, mas o desenvolvimento dela feito no Brasil, foi fundada na cidade de Niterói por um personagem chamado Zélio, na época em Neves. E puxando pela história, nessa época Neves era de Niterói, que é outra coisa que a galera também não sabe. Nem que a Umbanda foi fundada em Niterói e nem que Neves antigamente era parte de Niterói, depois permutou com São Gonçalo. A gente ficou com a região oceânica e São Gonçalo ficou com Neves, mas era o contrário, a região oceânica era de São Gonçalo e Neves era de Niterói. A fundação da Umbanda, né, uma religião brasileira, em Niterói, foi fundado na época, o território pertencia a Niterói, aconteceu aqui. Então a gente faz todo um trabalho de resgate cultural, defesa do patrimônio histórico da cidade, do patrimônio cultural e material da cidade. A gente tem muita luta na área da saúde, eu fui um dos vereadores que denunciou e denuncio ainda hoje. É antiga essa luta, mas precisa ser sempre lembrado. O fechamento da emergência do Antônio Pedro, que era histórica em Niterói, e a emergência foi fechada, a cidade ficou prejudicada. Eu fui um dos vereadores que sempre denunciou isso.
Fiz muitas leis, acho que é legal também contar, Enoque, para quem está assistindo aqui com a gente, um exemplo, a lei do artista de rua, que garante que esses trabalhadores e trabalhadoras não possam ser retirados pela guarda municipal ou pela PM, a lei da livre grafitagem na cidade. Niterói tem áreas inteiras que são abertas a grafiteiras e grafiteiros, qualquer um pode grafitar qualquer hora do dia ou da noite. Então toda ponte, pilar de viaduto, passarela, tapume de obra pública, a pessoa pode chegar lá com uma criança ou com um grupo de grafitar e não tem nenhum problema. É legal em Niterói grafitar essas áreas porque tem uma lei que garante isso, é uma lei minha. A lei de cultura viva, que garante os pontos de cultura em Niterói, é uma lei minha na cidade. A lei que isenta todas as desempregadas e os desempregados de Niterói da taxa de concurso público, é uma lei minha em Niterói. O primeiro plano municipal de combate ao aquecimento global, que é para substituir o tipo de combustível da frota da prefeitura, o tipo de papel que usa na prefeitura, a emissão de CO2 da prefeitura, para dar uma contribuição. Não adianta a prefeitura fazer propaganda de que a galera tem que ter consciência ambiental e ela nos gastos públicos detonar tudo. Então precisa ter esse cuidado. É uma lei minha também em Niterói e muitas outras que a gente já fez aqui na luta, né? Eu já tenho quase 70 leis aprovadas. E fora a lei, muito trabalho prático. Boa parte dessas coisas que eu falei aqui não são leis. A luta pelo Antônio Pedro, as 20 oficinas nas comunidades, a política de editais, não é nem lei, são ações. A fundação da Parada LGBTI de Niterói, o aniversário da Umbanda, são coisas que nem estão no campo das leis, mas são ações que a gente fez aqui e que a gente segue fazendo, né? Então, a essa altura já é um trabalho assim que tem bastante lastro na cidade, a gente já fez bastante coisa. Cara, muito interessante. Eu ia perguntar, você já acabou que você mesmo já puxou o assunto sobre a CPI da Enel, né? Porque eu moro no Fonseca, como você mesmo falou, as regiões mais abastadas têm o privilégio de serem atendidas com mais celeridade e com maior eficiência nos trabalhos. E a Enel tem um problema grave na região da Zona Norte, no Fonseca, onde eu moro principalmente. As comunidades sofrem muito por conta da péssima prestação de serviço da empresa. E agora, em pleno outono, há um aumento da taxa da bandeira verde, que foi aumentada. Então são absurdos atrás de absurdos que essa empresa comete com os cidadãos niteroenses. E a gente sempre paga conta e no final das contas quem paga a maior conta são sempre os menos privilegiados, as pessoas que têm menores condições de renda e que na maioria das vezes estão até atualmente sobrevivendo de Auxílio Brasil, da moeda araribóia, que foi uma conquista também muito importante para o Niterói. A moeda araribóia tem beneficiado muitas famílias, esse auxílio tem sido muito útil. E eu gostaria de saber se você quer compartilhar mais alguma coisa com a gente, mais alguma coisa dos seus trabalhos. Eu participei do aniversário da Umbanda, foi maravilhoso, a solenidade foi linda, foi incrível, a feijoada também, então foi muito bacana. Eu sou espiritualista, então eu frequento centros de Umbanda e centros espíritas de outras vertentes, mas obviamente não sou um fundamentalista, então sou um cara tolerante a todas as outras religiões e gosto como aquisição de conhecimento de pesquisá-las, inclusive. E gostaria de saber se você tem alguma coisa mais para falar, para que a gente possa... Eu quero que você fique à vontade para falar o que você quiser. O intuito da entrevista é exatamente esse, que você possa expor suas ideias para que o público possa te conhecer, porque é um público que já me acompanha há muito tempo e é um público expressivo. E você, como pessoa que eu admiro, pessoa pública que eu admiro, eu gostaria de você pudesse ter essa oportunidade de ter um outro público que te acompanhe, que conheça o seu trabalho também. Poxa, para mim, Enoque, isso vale muito, porque no início de tudo, eu me lembro, eu comecei fazendo campanha dentro dos ônibus. Eu entrava, pagava a passagem, e é muito difícil o início do trabalho político, porque ninguém te conhece, você ainda está começando, né?
E eu entrava nos ônibus e falava: senhores passageiros, desculpe incomodar, já que eu incomodei eu vou continuar. E quando o cara achava que eu ia vender bala, eu falava dos problemas de Niterói. Então minha história começou assim, né? E eu fui eleito vereador num trabalho popular, né? Minha família, eu não sou filho de político, eu não tenho nenhuma... Eu faço isso realmente porque antes de tudo eu era um militante social, eu estava a fim de lutar pelas coisas. Então tem muita coisa que a gente vai lembrando, né? Agora mesmo, Enoque, a gente vai fazer no próximo dia 2 o Dia da Liderança Comunitária de Niterói. Nunca teve nessa cidade um momento de valorização genuína dos líderes e das líderes comunitárias, do pessoal mais pobre, das suas lideranças. E eu coloquei no dia da tragédia das chuvas, que o pessoal conhece pelo nome de tragédia do Bumba, que teve em Niterói, mas foi a tragédia de muitas comunidades, não só do Bumba. Sim. Muita gente morreu. E esse foi o dia em que os líderes comunitários de Niterói cavaram com as mãos a terra para salvar as pessoas. O dia em que as lideranças comunitárias abriram as suas casas para receber as pessoas que estavam desabrigadas. O dia em que alguém dividiu aquilo que tinha na geladeira porque o outro tinha perdido tudo. O dia em que as pessoas se solidarizaram e, de alguma maneira, essas lideranças comunitárias salvaram vidas. Então eu coloquei esse dia não como símbolo da tragédia, mas como símbolo da resistência do povo e da maneira como o povo se organiza nesses momentos e se agiganta, fica enorme, porque por mais que tenha ação de governo, essa rede de solidariedade é o que realmente chega primeiro de tudo em qualquer tragédia, né? E a gente vai estar comemorando no dia 2 e valorizando as lideranças comunitárias para valorizar a organização popular. Me lembro também que a gente está construindo aqui no gabinete um protocolo para as mulheres que tem a ver com o que um estabelecimento deve fazer quando uma mulher sofre assédio e faz uma denúncia. É igualzinho aquilo que teve a ver com o Daniel Alves naquela boate da Espanha. Aquela boate, como na Espanha, tinha uma lei que falava qual era o protocolo para aquela boate, a moça pôde se comunicar e ser atendida, e aquele protocolo ajudou aquela situação que foi de um estupro, né? Ainda vai ser julgado, mas aparentemente foi isso. Aquela situação ser impedida ali naquele momento e já ser a denúncia correr, né, e tudo mais. Então estou montando um protocolo como esse, que a gente está debatendo aqui em forma de lei, e estamos fazendo muitas outras coisas, né? A gente sempre tem um trabalho assim, muito voltado mesmo às causas populares, né? Um trabalho que tem um lado em favor da população, em especial a população mais pobre de Niterói. E para mim é uma honra, Enoque, ter chance de falar isso para as pessoas, né, e pedir a elas que tenham paciência com os assuntos públicos, procurem saber, porque não é só de notícia ruim que a gente vive. Tem gente boa tentando acertar, tem gente querendo fazer um trabalho bacana. E esse tipo de oportunidade, Enoque, que a gente está tendo aqui é valiosíssima para a gente poder acessar as pessoas. Então tragam as demandas para o nosso gabinete, a gente vai estar de portas abertas, a Câmara é a casa do povo, é feita para isso. Se você tem uma ideia de uma lei, de uma questão que você acha que tem que ser denunciada, vem aqui do lado do Liceu Nilo Peçanha, a Câmara da cidade de Niterói, só procurar o nosso gabinete, o gabinete Leonardo Giordano, a gente vai atender com o maior carinho, vai lutar, vai construir juntos, disponibilizar, porque é isso que é o papel da gente aqui, né? Tá de portas abertas para atender as demandas da população. E essa disposição está aqui marcada junto ao teu público, junto às pessoas que te acompanham, né? E eu queria também transmitir, Enoque, que a gente tem muito respeito pelo trabalho que você faz e por essa construção que já vem de anos na área da comunicação, né? Que você já carrega com tanta qualidade. Já teve uma vez que você me entrevistou, numa outra vez lá atrás, que acho que foi pela internet, foi online, no tempo da pandemia, uma coisa assim. Ou então uma participação especial, algum momento que teve como esse, mas eu estou sempre à sua disposição, porque para mim é uma chance mesmo, eu te agradeço muito. E para mim é uma honra também, cara, por isso que eu admiro o cara, entendeu? Por isso que eu quis estar aqui para conversar com ele, para mostrar para vocês um pouco do trabalho dele, um pouco muito, né, que ele vem fazendo pelo município. E lembrando também que no dia 2 de abril também é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu sou pai de uma menina autista, eu sou militante da causa do autismo, então eu estou compartilhando com vocês isso também para os moradores de Niterói
vai ter um evento chamado Pupanic no Campo de São Bento, próximo à estátua Paulo Gustavo. Então eu já gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal clicando no botão aqui abaixo, deixem o seu like, comentem, por favor. Quanto mais comentários, mais nós podemos responder a vocês as questões que vocês possam trazer para nós, com sugestões, críticas, o que quer que seja. É importante que vocês se engajem nos comentários para que nós possamos saber como responder e o que vocês gostariam também de sugestões de outros temas para serem abordados em novas entrevistas que virão a seguir, tá bom? Então eu agradeço a presença do Léo, muito prazer, meu camarada, te ver novamente, e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos, tchau, tchau, gente.